Então, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. O tema de hoje são 5 medidas para fazer a sua casa um refúgio de paz e bem-estar. E aí, pessoal, eu começo trazendo uma primeira reflexão, né? Alguém aqui consegue olhar para os seus dias, para o dia a dia, para o seu passado e conseguir perceber a influência dos ambientes na vida de cada um? Aquele ambiente que me traz mais paz, mais alegria, ou de repente aquele ambiente que me traz um maior estresse, uma contrariedade, uma sensação de ansiedade. E aí alguém pode, de repente, botar aí no chat, rapaz, comigo acontece isso, ou não acontece, eu passei por isso. Vamos lá. Esperando aqui. Eu estou tentando, pessoal, fazer com vocês algo mais participativo, realmente, até para não ficar aquela coisa mais aula, né? Mas, pelo contrário, tem a participação de todos. O som tá bom, tá baixo, estou vendo que tem gente reclamando. Melhorou o som, estava realmente aqui meu microfone, eu não sei por que estava o microfone mais baixo. Tá melhor, Daiane? Vamos lá. Estão me escutando? Pronto, ótimo. Então, vamos voltar para a reflexão que eu pedi há pouco. Parando cada um de nós aí para pensar nas experiências vividas com os ambientes. Vocês conseguem perceber que em algum momento da vida de vocês, ou no dia a dia de vocês, vocês conseguem ter ambiente que traz uma maior sensação de paz, bem-estar, ou outros traz mais sensação de estresse, de ansiedade, de angústia? Isso existe aí para cada um. Pronto. Então, a gente começa a entender que ansiedade, paz, estresse, alegria, como eu venho dizendo aqui, não é só uma coisa de dentro para fora. Né? A gente vê muita gurus motivacionais, muita gente que não entende de muita coisa aí, mas quer dar sua opinião do jeito que quer, falando, a felicidade está dentro de você, a paz está dentro de você. Não, pessoal. Precisamos entender que sim, de dentro para fora existe, mas também de fora para dentro as nossas emoções são influenciadas. E aí a pergunta agora que eu faço para cada um de vocês, a casa de cada um de vocês, a sua casa, nesse momento, te restaura ou te estressa? Pensem aí, a casa de vocês, onde vocês moram, te restaura, te traz paz, bem-estar ou te estressa? E aí começa agora a entender que dentro da neurociência, dentro da ciência do comportamento, existem pontos comprovados como capazes de trazer esse estresse, essa inquietude, essa ansiedade, essa angústia, mas também de trazer paz, alegria, bem-estar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero trazer de forma muito objetiva essas cinco estratégias de tornar o ambiente da sua casa realmente um refúgio de paz e bem-estar. E aí, só que antes de eu falar dessas 5 coisas, eu quero trazer uma informação extra. A importância da limpeza e da organização, que é um dos 12 pilares do nosso Hive Wellness, nosso estilo de vida. E aí eu pergunto, como é que você se sente num ambiente sujo, num ambiente empoeirado, num ambiente desorganizado? Você começa a perceber que a perda da paz, o estresse pode começar a partir do seu ambiente, do ambiente onde você trabalha, do ambiente em que você dorme, da sua sala de estar, que muitas vezes de estar não tem nada, né? E aí, pessoal, precisamos refletir sobre isso e precisamos ter uma postura ativa, proativa, de cuidar da organização dos nossos ambientes. O excesso de informação, o excesso de desorganização, ele traz uma inquietude mental, ele traz um esgotamento mental, né? Ele traz um excesso de informação que estressa. E mais do que isso, como faz você se auto-perceber quando você convive num ambiente onde você nem sequer tem a iniciativa de organizá-lo? Você começa a perceber que o seu senso de eficácia
ela começa a ser comprometida, porque aquela coisa mais simples, que seria a organização do seu quarto, da sua sala, da sua casa, do seu escritório, nem isso você faz. Então, quando eu boto lá no desafio 90 dias, organizar um ambiente minimamente, que você não precisa necessariamente começar a organizar por inteiro. Existe uma teoria chamada Círculo do Zorro. O que é isso? É quando você começa de um pequeno espaço e vai ampliando isso. E é para isso, para todo. O Círculo do Zorro serve para tudo na vida que precisamos organizar, seja de forma espacial, ou seja, problemas, seja nossa caixa de e-mail, seja, enfim, problemas do nosso carro, da nossa casa, do nosso trabalho. A gente começa de um ponto e aquilo vai ampliando para melhor, né? Então, não existe bem-estar num ambiente sujo e desorganizado, ok? Então, falado isso, vamos agora para as 5 coisas. Para eu falar das 5 coisas, a gente precisa, a partir de agora, anotem esse termo. Vamos lá, anotem esse termo. Biofilia. Mas, Glauber, o que é biofilia? É um conceito onde se entende, ou entende-se, que o ser humano tem necessidade de contato com a natureza. Mas por que necessidade de contato com a natureza? Pessoal, 99% da história da evolução da nossa espécie foi dentro da natureza. São 60 mil gerações, parece que a nossa espécie já passou. Só apenas as últimas 22 gerações vêm saindo do campo, vêm vindo para as cidades. Mais precisamente, só as 9 últimas gerações, de um meio de 60 mil gerações, é quem vive mais ou menos nesse estilo de vida atual nosso. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa fisiologia, a nossa biologia foi formada dentro da natureza. Então, ter contato com a natureza não é um privilégio, não é luxo, é uma necessidade que temos. E aí precisamos de estar atento a isso, como eu venho falando. Eu posso ir a parques, eu posso ir à praia, eu posso ir a lugares abertos, eu posso, enfim, encontrar a natureza em meio externo. Mas a minha casa, ela também pode ser um ponto de contato com a natureza, de diversas formas diferentes, que aí vamos começar a falar a partir de agora, ok? Então, primeiro ponto, escolha a iluminação indireta. Mas, Glauber, por que iluminação indireta? O que é iluminação indireta? Iluminação indireta, de fato, é aquela iluminação que não vem do teto, como estamos acostumados, aquela luz que vem lá, e nosso globo ocular capta essa luz, a nossa retina capta essa luz, e só que essa iluminação direta, para o cérebro, ela é como fosse o sol, principalmente se for luz branca. E aí ele traz a informação, o sol, quando os olhos entram em contato com o sol, como vocês já sabem, ele nos traz para o estado de alerta, né? Ele libera dopamina, ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse, como estivesse nos colocando para quê? Para ir à caça, para ir trabalhar, para ir conquistar nossos objetivos. E aqui a gente está falando de quê? Como tornar a casa um ambiente de paz e bem-estar. Então, dentro da nossa casa, muitas vezes estamos querendo o quê? Descanso, relaxamento. E só vamos favorecer isso se nós usarmos uma iluminação indireta. Na prática, o que é iluminação indireta? É aquela iluminação de abajur que está abaixo da linha dos olhos, é aquela luz que você bota na tomadazinha, que hoje vende muito, que é só para dar uma iluminação. Iluminação indireta, de preferência amarela ou vermelha. Mas por que amarela ou vermelha? Porque fisiologicamente, à noite, a única luz que nós tínhamos contato durante toda a evolução humana era o fogo. Então, o cérebro começou a entender que a luz amarela é uma luz de relaxamento. Já a luz branca, que simula o sol, é a luz de alerta. Então, você quer paz, relaxamento e descanso, luz indireta, abaixo da linha dos olhos, em forma de abajur, forma de LED, que tem hoje aí, né? Aqueles negocinhos de LED e tal, e de preferência amarela e vermelha. Fica claro? Escolha iluminação indireta. Segunda forma, invista em revestimentos, móveis ou objetos de madeira. Por quê? Porque isso representa o quê? A natureza. É mais uma forma da gente trazer a natureza para dentro de casa. É investindo em móveis, objetos e revestimentos que representem a madeira, que represente qualquer elemento da natureza,
né? Ou que traga cores da natureza. Então, a madeira, principalmente, sem ser muito escura, porque a escuridão também traz um ambiente carregado. Então, prestem atenção, né? Muitas vezes eu mesmo, antes desse conhecimento, toda a minha mobília era branca, e hoje eu percebo que não é o melhor caminho. Se eu pudesse refazer tudo, tivesse condição de trocar tudo de uma vez, eu investiria em imóveis com revestimento de madeira, ok? Então, isso aí é bem simples. Terceira dica, use formas curvilíneas. Na natureza, as formas são arredondadas, são harmoniosas, e o nosso cérebro, ele capta essa informação das linhas curvas e traz relaxamento. Já o contrário, formas pontiagudas, retilíneas, para o nosso cérebro é ameaça à nossa sobrevivência, porque lá atrás, uma ponta, uma linha reta, era ameaça, era, por exemplo, um punhal, era um arco que nos matava, que tirava a vida. Então, tem estudos que mostram aí, por exemplo, edifícios com linhas retas traz uma sensação de angústia, de ansiedade, enquanto edifícios e edificações com linhas curvas traz sensações de relaxamento. E hoje a gente já tem excesso de linhas retas na nossa cidade, né? No meio da rua. E aí precisamos investir em adornos, em seja lá o que for dentro da sua casa, que mantenha as linhas, as formas curvilíneas. Nosso cérebro capta as linhas arredondadas como um traço de relaxamento, de paz e bem-estar. Quarta dica, explore texturas e aromas. Texturas e aromas. Então, se você pega uma textura, um tapete que traga aquela sensação de relaxamento, uma coisa comprovada, por exemplo, é aquele edredomzinho que está bem na moda aí, bem atual, que a gente, quando deita e se abraça com ele, pela maciez dele, ele traz sensação de bem-estar e relaxamento. Nós dormimos melhor quando estamos em contato com aquele edredom. Eu esqueci até o nome agora. Então, revestimentos que tragam também texturas que tragam sensação rústica. O que mais? Me falta aí agora memória para isso. Mas texturas e aromas. Aromas, pessoal, primeiro sentido desenvolvido na nossa espécie foi o olfato. A gente não tinha nem visão, mas já existia o olfato. Então, o primeiro sentido que tem a ligação mais rápida e direta com o cérebro é o olfato. E aí tem N estudos que mostram que tem cheiros que trazem sensações agradáveis, sensações de relaxamento. Então, cheiros que representam também a natureza, florais, lavanda, jasmim, e aí você pode usar hoje aqueles odorizadores que estão bem na moda, incenso, coisas que você coloca no seu ambiente para relaxar. E, por exemplo, eu faço isso quase toda noite, a não ser quando eu esqueço, eu coloco no meu travesseiro uma estilingadazinha de lavanda e isso traz comprovadamente um senso de relaxamento. Você dorme melhor quando você está em contato com esses aromas. Só que não precisa